Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de grafos. Vamos lá? Então hoje nós estamos na nossa segunda aula, onde a gente vai apresentar umas definições importantes, algumas propriedades e também falar de classes de grafos. A aula de hoje vai definir uma língua franca para a gente poder falar de propriedades e de grafos. Então vamos começar definindo o que é um grafo, lembrando que o grafo é uma abstração que permite codificar relacionamento entre pares de objetos. Os objetos vão virar vértices do meu grafo e relacionamentos vão virar arestas do meu grafo. E a gente viu na aula passada diversos exemplos, de grafos que saem do mundo real. Por exemplo, a rede de transporte aéreo ou a rede de amizade do Facebook. Bom, então essa abstração que permite codificar relacionamento entre pares de objetos precisa ser representada de alguma maneira. E o que a gente veio fazendo, e a gente vai continuar fazendo, é desenhar o grafo. Mas como é que eu faço isso sem desenhar? Uma ideia é usar conjuntos ou matrizes para representar os objetos e os pares relacionados. Então, um conjunto de objetos e um conjunto de pares relacionados vão ser usados para caracterizar um grafo. Então, G, o meu grafo, vai ser definido como sendo um par de conjuntos, o conjunto V e o conjunto E. V vai denotar o conjunto de objetos, que nós vamos chamar de vértices ou de nós do grafo, e E vai representar o conjunto de pares relacionados, que a gente vai chamar de aresta. Repare que esse par ele pode ser não ordenado, o que significa que AB é igual a BA, não tem ordem no par, ou esse par pode ser ordenado, o que significa que AB é diferente de BA, dando origem aí a relacionamentos simétricos e assimétricos. Então tem aqui um exemplo de um grafo GVE com os seus dois conjuntos, o conjunto de vértices, representados aqui pelos números 1, 2, 3, 4, e um conjunto de arestas, denotando os pares relacionados no meu grafo. Muito bom. A gente sempre consegue desenhar o grafo a partir do conjunto de arestas, que é o que a gente vinha fazendo até agora. Então, se eu tiver esse meu grafo aqui, esses dois conjuntos, eu consigo fazer um desenho desse meu grafo. Então, repare que eu tenho 4 objetos, 4 vértices, 4 nós e 4 arestas. Aresta 1, 2, 1, 3, 2, 3 e 3, 4. Então, a gente vai sempre ir de um lado para o outro, para quando a gente fizer exemplos, mas quando a gente fizer algoritmos, a gente nunca vai desenhar o grafo, porque nossos grafos vão ser muito grandes, com milhares de vértices, talvez milhões de vértices. Então não dá para desenhar esse tipo de grafo. Muito bom. Vamos falar sobre adjacência e incidência. Vértices adjacentes são os vértices que são vizinhos de um vértice. Então, mais precisamente, se eu pego esses meus dois conjuntos, V e E, eu vou dizer que A e B são adjacentes se existe uma aresta AB no conjunto E. E uma aresta E, um par ordenado ou não ordenado, vai ser incidente aos vértices AB. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho 4 vértices. Eu posso fazer a seguinte pergunta: vértice 4 e 1 são adjacentes? E a resposta é sim. Vértice 3 e 2 são adjacentes? A resposta também é sim. Se eu olhar para a incidência da segunda aresta desse meu conjunto, ela incide sobre os vértices 1 e 3. Bom, esses conjuntos têm um certo tamanho, e a letra N de navio vai ser usada para denotar o tamanho do número de vértices do grafo, o tamanho desse conjunto, a cardinalidade desse conjunto, e a letra M de Maria, o número de arestas que o grafo possui. Então, se eu pensar num grafo, eu posso pensar no menor número de arestas que ele pode ter. Bom, o menor número de arestas que um grafo pode ter é 0, porque o conjunto de arestas pode ser vazio. Eu não preciso ter nenhum par relacionado entre esses meus vértices. E o maior número de arestas? Bom, o maior número significa que tem todos os pares presentes. Se a gente pensar em par não ordenado, AB é igual a BA, quantas arestas eu vou ter? Bom, nesse caso aqui, eu vou ter um conjunto com N objetos e todos os pares vão estar relacionados. Então, o que eu quero é o número de pares que eu consigo formar com N objetos. Então, a resposta é a combinação de N2 a 2, que é N vezes N menos 1 sobre 2,
que é da ordem de n ao quadrado. Então, uma boa notícia, né, é que o número de arestas de um grafo sempre é menor ou igual que o quadrado do número de vértices do grafo. Muito bom. O grau de um grafo, ou melhor, o grau de um vértice, desculpa, é o número de vértices adjacentes que ele possui. Então, pensa num vértice V, grau de V é essa função que retorna o grau, né, do vértice V. Então, de novo, nosso pequeno exemplo aqui, se eu olhar para o grau do vértice 1, isso é igual a 2, e se eu olhar para o grau do vértice 4, isso é igual a 1, porque o vértice 4 só tem uma aresta incidente a ele, que é a aresta 3, 4. Então, o grau mínimo de um vértice de um grafo, bom, você já viu esse filme antes, pode ser 0, o vértice pode não estar relacionado a nenhum outro, e o grau máximo de um vértice é ele se relacionar com todos os outros. Se o meu grafo tem n vértices, ele vai se relacionar com n-1 outros vértices. Então, o grau do grafo, o grau de um vértice do grafo, varia aí entre 0 e n-1. Agora, vamos falar sobre um grafo regular. E um grafo é regular se todos os vértices têm o mesmo grau. E se o grau for R, eu vou dizer que esse grafo é R regular. Então, por exemplo, G é 2 regular e N é igual a 3, significa que eu tenho 3 vértices e todo vértice tem grau 2. Então, esse meu exemplo aqui, 1, 2, 3, com essas 3 arestas, é um grafo 2 regular. Se você desenhar isso, você vai obter um triângulo. Então, triângulo 1, 2, 3. Muito bom. Então, dado GVE e dado que G é R regular, quantas arestas G possui, né, em função de N? Bom, se todo vértice tem grau R, o número de arestas vai ser quanto? Okay? Vai ser N vezes R sobre 2. Bom, por que sobre 2? Né? Porque N vezes R é meio que a soma dos graus, né? Se eu somar os graus de todo mundo, vai dar NR, mas eu tenho que dividir por 2, porque eu estou contando uma aresta 2 vezes. Quando eu somo ela, né, do ponto de vista de um vértice e do ponto de vista do outro vértice incidente àquela aresta. Okay? Então, por isso que eu tenho NR sobre 2. Agora, vamos pensar aqui nesses grafos. Esse grafo aqui, ele é regular? Então, se você inspecionar ele, você vai ver que todo vértice tem grau 3. Então, a resposta é sim. Esse grafo é 3 regular. Esse outro grafo aqui é regular? Bom, se você inspecionar ele, você vai ver que todo vértice tem grau 2, então a resposta é sim, esse grafo é 2 regular. Agora, uma pergunta interessante, tem mais a ver com combinatória, é saber se eu consigo construir um grafo regular de qualquer tamanho. Por exemplo, dá para fazer um grafo 3 regular, como de cima, com 7 vértices? Tá? Então, pensa um pouquinho nisso e você vai ver que a resposta é não. Não dá para construir esse grafo. Okay? Muito bom. Vamos falar do grafo completo, que é um outro tipo de grafo. E no grafo completo, como o nome já diz, eu tenho todas as arestas presentes entre todos os pares de vértices. Então, todos os vértices vão ter grau máximo. A gente usa Kn para denotar o grafo completo com N vértices. E vamos ver aqui umas figurinhas. O K1 é o grafo completo com um vértice, que é só o vértice. O K2 é o grafo completo com 2 vértices, e nesse caso só tem uma aresta, né, porque eu tenho 2 vértices, só consigo ligar um com 2. O K3 é um triângulo, o K4 é um quadrado com esse X, o K5 é o pentágono com a estrela, e por aí vai. Tá? Então, Kn é o grafo completo com N vértices. Bom, quantas arestas tem um Kn? Bom, o máximo de arestas que um grafo com N vértices pode ter, que a gente já viu esse filme, combinação de N2 a 2. Vamos falar sobre caminhos num grafo. O que é um caminho? Um caminho é uma sequência de arestas incidentes aos mesmos vértices pelo grafo. Então, de maneira muito intuitiva, né, se eu olhar para esse grafo aqui e perguntar num caminho entre 1 e 7, tem vários, né? 1, 2, 3, 7 é um caminho, 1, 5, 6, 7 é outro caminho, 1, 4, 8, 7 é outro caminho. Okay? Então, é uma sequência de vértices adjacentes. Então, de maneira mais precisa, um caminho entre V1 e VK é uma sequência de vértices, V1, V2, V3 até VK, tal que V1, V de I e V de I mais 1 pertence ao conjunto de arestas.
Repare que essa sequência de vértices tem que respeitar as arestas do grafo. Muito bom. Então, já falamos sobre caminhos aí entre 1 e 7. Tem um outro exemplo aqui. 1, 2, 3, 7, porque eu tenho as arestas 1, 2, depois a aresta 2, 3, depois a aresta 3, 7. E aí eu posso perguntar se 1, 5, meia dúzia, 2, meia dúzia, 7 é caminho. Então você tem que olhar para o grafo e ver 1, 5, ok, 5, 6, ok, tem aresta, 6, 2, ok, tem aresta, 2, 6 tem aresta, 6, 7 tem aresta. Sim, é caminho. É um caminho esquisito porque eu passei duas vezes pelo mesmo vértice, né? E pela mesma aresta. Okay? Mas, a princípio, sim, é caminho. Agora sim, vamos falar de caminho simples, que não permite a repetição de vértices. Então, um caminho simples, eu não posso voltar a vértices que eu já visitei. Então, um caminho entre 1 e 7, 1, 5, 6, 2, 6, 7 é caminho, mas não é um caminho simples, porque eu repeti o vértice 6. 1, 5, 8, 7 é um caminho e é um caminho simples entre 1 e 7. Muito bom. Agora, o comprimento de um caminho vai ser o número de arestas que o caminho possui. Okay? Então, lembrando que um caminho é uma sequência de vértices e o número de arestas daquela sequência é o comprimento do caminho. Então, dado um grafo qualquer, qual é o menor caminho simples entre dois vértices? Então, pega dois vértices do grafo, qual é o menor caminho que você poderia imaginar num grafo qualquer entre esses dois vértices? Bom, é ter uma aresta só, né? Então, o caminho é 1. E o maior caminho? Qual é o maior caminho simples num grafo que você possa imaginar? Tá? Então, pensa num grafo completo, por exemplo, qual é o maior caminho simples que você poderia construir? Bom, nesse meu exemplo aqui é n-1. Consigo construir um caminho que passa por todos os vértices do grafo. Okay? Então, o comprimento desse caminho vai ser n-1. Muito bom. Vamos falar de ciclos. Ciclos são caminhos que começam e terminam no mesmo lugar, por isso que tem esse nome de ciclo. Então, V1 é igual a VK, porque V1 e VK é o começo e o fim, né, desse meu caminho. Então, se eu pegar um vértice, por exemplo, o vértice 5, nós temos vários ciclos envolvendo o vértice 5. Por exemplo, 5, 1, 2, 3, 7, meia dúzia 5, ok? É um ciclo envolvendo o vértice 5. Assim como esse outro, 5, 1, 4, 8, 5. Muito bom. O comprimento de um ciclo é o número de arestas que o ciclo possui, okay? Da mesma maneira que a gente definiu o comprimento de um caminho. E aí, qual o tamanho do maior ciclo possível de um grafo? Se eu pensar num grafo, qual o tamanho do maior ciclo? E bom, é exatamente um ciclo que pudesse passar por todos os vértices do grafo. E aí, nesse caso, como eu volto para o vértice inicial, esse ciclo vai ter comprimento n. Por exemplo, nesse meu grafo aí, o ciclo 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 1 é um ciclo que passa por todo mundo e tem comprimento 8, que é quantos vértices o grafo possui. Muito bom. Nós temos alguns ciclos especiais, ciclos que têm nome próprio. Então, o ciclo euleriano é o ciclo que passa exatamente uma vez por toda a aresta do grafo, e o ciclo hamiltoniano é o ciclo que passa exatamente uma vez por todo o vértice de G. Então, se eu te der um grafo como esse, eu posso perguntar assim: esse grafo possui um ciclo hamiltoniano? Okay? Então, é um ciclo que passa por todo o vértice exatamente uma vez. E a resposta é sim, né? Eu posso sair do vértice 1 e fazer 1, 2, 9, 3, 4, 8, 7, 10, meia dúzia, 5, 1. Então, é um ciclo que passou por todo mundo, todos os vértices, exatamente uma vez. E ciclo euleriano? Será que esse grafo possui? Bom, para ele possuir, se ele possui um ciclo euleriano, eu tenho que construir um ciclo que passa por todas as arestas exatamente uma vez. Okay? Então fica aí dever de casa para você pensar se possui ou não. Okay? Então eu vou te dar uma dica. 1, 2, depois eu vou por 9, 3, 2. Aí eu tenho que pensar em passar por todas as arestas e terminar onde eu comecei. Tá? Vou adiantar para você que a resposta é sim. Esse grafo possui sim ao menos um ciclo euleriano. Aqui tem outro exemplo, ok? E eu poderia fazer a mesma pergunta: esse grafo possui ciclo hamiltoniano? Tá? E esse grafo possui um ciclo euleriano? Tá? E aí
a gente vai ver que, para hamiltoniano, eu posso começar num vértice e terminar nele mesmo, ok? Ou não, ok? E para vértices e para arestas também não. Okay? Então fica aí o dever de casa para você descobrir nesse grafo se tem ou não esses ciclos especiais. Tá? Como eu comentei, nem todo grafo possui esses ciclos. E como é que a gente sabe, né, se um grafo possui ou não esse ciclo? Tá? Isso é um problema de combinatório e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em alguma aula. Vamos falar um pouquinho de um subgrafo. Então, um subgrafo é um grafo que é parte de um grafo maior. Então, eu tenho o meu grafo maior, né, GVE, vou construir G' com os conjuntos V' e E', onde V', é um subconjunto de V e E' é um subconjunto de E. Okay? O subgrafo induzido é um subgrafo que possui todas as arestas de G que são incidentes aos vértices que estão em V'. Okay? Então eu pego um conjunto V', e aí se eu dizer para você que estou interessado no subgrafo induzido, você sabe que as arestas que vão ter em G' são todas aquelas arestas que tem em G que são incidentes aos vértices em V'. Então V' determina o subgrafo. Muito bom. Vamos ver um exemplo aqui. Dado esse meu grafo, posso perguntar se isso aqui é um subgrafo de G. Okay? E a resposta é sim. Okay? Todas as arestas que estão ali estão em V, todas as arestas que estão em G' estão em G. E a pergunta é se isso é um subgrafo induzido de G. E a resposta é não, porque a aresta 5, 6, que está em G, não está nesse meu subgrafo G' aí. O outro exemplo é esse aqui. Será que esse cara aqui é um subgrafo de G? Repara que é um grafo, mas será que é um subgrafo de G? Tá? E a resposta é não, porque a aresta 1, 3, que está em G', esse meu desenho aí, não está no grafo G. Então esse grafo não é um subgrafo de G. Um último exemplo, esse grafo aí é subgrafo de G? A resposta é sim, okay? Porque tem as arestas que tem em G, e é um subgrafo induzido? E a resposta é sim, porque todas as arestas que estão em G', todas as arestas de G entre esses 4 vértices estão também nesse meu subgrafo. Por isso ele é um subgrafo induzido. Muito bom. Preciso falar de uma clique. Tá? O clique é um grafo completo que é subgrafo, né, de um grafo maior. Então, dado um grafo qualquer, G' vai ser uma clique, se G' é subgrafo de G, e se G' é um grafo completo. Então, nesse meu exemplo aqui, eu posso perguntar se 1, 2, 5 é clique. E a resposta é sim, porque 1, 2, 5 é subgrafo de G e é um grafo completo. Agora eu posso perguntar se esse meu grafo aqui é uma clique de G. E a resposta é não. Tá? E é não, bom, bem simples, porque esse grafo aí não é um grafo completo. Está faltando a aresta 1, 6 para ele ser completo. Uma pergunta legal é qual é o maior clique de um grafo? Se eu te der um grafo, qual é o maior subgrafo completo desse meu grafo? Nesse meu exemplo aqui, a maior clique é esse subgrafo, 2, 3, 6, 7, com 4 vértices, que é uma clique de G. Okay? Um problema bem complicado na computação, um problema que vale $1 milhão, depois a gente vai falar mais sobre isso, é encontrar a maior clique de um grafo. Te dou um grafo, você quer encontrar dentro dele a maior clique. Esse problema é um problema de difícil solução. Muito bom. Vamos falar de estar conexo, ou de ser conexo, que significa de maneira intuitiva que todos os vértices estão conectados. Mas como é que a gente define isso de forma precisa? Tá? Então um grafo ele vai ser dito conexo se existe um caminho entre qualquer par de vértices. Então você escolhe um par de vértices, qualquer um que seja, se existir um caminho entre o par, para todos os pares, a gente vai dizer que o grafo é conexo. Okay? Então, caso contrário, se tiver um par de vértices que não possui caminho entre eles, a gente vai chamar o grafo de desconexo. Então, nesse meu exemplo aqui, esse grafo é conexo? E a resposta é sim, porque para cada par de vértices que você pegar, você vai ter um caminho que vai de um vértice para outro. Esse meu exemplo aqui, esse grafo é conexo? E a resposta é não,
porque, por exemplo, não tem caminho, né, entre o vértice 2 e o vértice 5. Não tem como você sair de 2 e chegar em 5, nesse meu grafo. Não tem um caminho entre esses dois vértices. Logo, esse grafo não é conexo, a gente chama ele de desconexo. Bom, um problema muito legal é saber se um grafo é conexo ou não. Okay? Então, aqueles exemplos eram bem bobos, né? Eram só poucos vértices, e esse meu exemplo aqui, com um pouquinho mais de vértices, esse grafo, gostaria de saber se ele é conexo ou não. Então, se você inspecionar ele visualmente, você vai concluir que ele não é conexo. Tem um pedaço dele aí que não se conecta com outro pedaço, ok? E a figura dificulta um pouco, mas se você passar um tempo olhando, você vai ver que esse grafo não é conexo. Okay? Mas como é que a gente vai resolver esse problema de verdade? Repara que aqui eu desenhei o grafo, né? Mas se o grafo tiver 1000 vértices, não tem como a gente desenhar. A gente vai precisar de um algoritmo que vai processar o grafo e vai determinar se ele é conexo ou não. E esse algoritmo tem que ser eficiente, não pode demorar muito tempo, a gente quer que ele seja bastante rápido. E em 2 aulas a gente vai ver o algoritmo que resolve esse problema. Muito bom. Bom, se um grafo não for conexo, ele é formado de componentes conexas, que são os maiores subgrafos conexos de um grafo. Então pensa no grafo desconexo, ele vai ser formado de subgrafos conexos. Ok? Muito bom. Então são subgrafos maximais de G que são conexos. Maximal significa que é o maior subconjunto que possui a propriedade. Nesse caso aqui, a propriedade é ser conexo. Então eu estou interessado no maior subconjunto, né, no maior subgrafo que eu consigo construir, que é conexo. Então isso vai ser uma componente conexa do meu grafo. Então no meu exemplo aqui, esse grafo não é conexo, e a pergunta é quantas componentes conexas ele possui. E a resposta é 2. Okay? A componente conexa que está assim por cima e o triângulo. Okay? Então isso aqui é uma componente conexa do meu grafo, isso aqui é uma componente conexa do grafo? E a resposta é não. Okay? Isso é um subgrafo do grafo à esquerda, mas não é uma componente conexa porque está faltando um pedaço. Né? A gente consegue aumentar isso aí e ainda manter esse pedaço conectado. Então esse meu grafo possui 2 componentes conexas. Bom, um grafo é dito bipartido, okay, se ele possui 2 tipos de vértices. E esses 2 tipos de vértices vão ser caracterizados pela ausência de aresta entre eles. Então as arestas só vão poder acontecer entre os tipos diferentes. Então um grafo G é dito bipartido se eu consigo separar os vértices em 2 conjuntos, V1 e V2, tal que toda a aresta do grafo incide sobre U em V1 e V em V2. Não vai poder ter aresta dentro do conjunto V1 ou dentro do conjunto V2. Exemplo, esse grafo aqui é bipartido, existe uma maneira de separar os vértices em 2 conjuntos, tal que não tenha aresta entre os vértices do mesmo conjunto? E a resposta é não, não tem como fazer isso. Esse grafo aqui é bipartido, quando você olhar para ele, a resposta é sim. Por quê? Eu posso fazer um conjunto com vértice 1 e 5, e outro conjunto com vértice 2 e 4, e as arestas vão ser apenas entre vértices de conjuntos diferentes. Então esse grafo aí é bipartido. Ok? Bom, a aula de hoje foram muitos conceitos e muitas definições, e eu não espero que você memorize tudo isso de imediato. Esses termos todos que nós falamos hoje, eles vão ser utilizados muito durante a disciplina e vai ficar mais claro ao longo das aulas. É importante você ter esses termos em mente e você vai naturalmente se acostumar com ele no decorrer aqui da disciplina. Até a próxima. Tchau, tchau.